Digam amém. Amém. Nos diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Tome assento no nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, nós temos aqui uma passagem linda do Evangelho de João, e considero esta passagem a mais linda deste Evangelho. E este capítulo de número 21 me faz refletir sobre este tema que vocês colocaram neste trabalho: eu escolho Deus. Este capítulo de número 21 é conhecido por todo judeu como o capítulo que Jesus ele sela a aliança com seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. Ou seja, é conhecido por todo judeu como o capítulo que sela a amizade de Jesus com os seus discípulos. E quando nós observamos este texto, nós vamos introduzi-lo a partir do capítulo de número 20. Haja vista que quando João, no capítulo de número 20, ele começa a falar sobre o tema chamado a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, a Bíblia Sagrada nos diz que Maria Madalena, no primeiro dia da semana, ela vai ao sepulcro aonde estava o Mestre. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus morre na chamada sexta-feira pascual. Dentro do calendário judaico era um princípio da festa, chamada festa da celebração. Essa festa trazia a todo judeu, e ainda traz nos dias de hoje, a celebração de uma grande vitória, a saída dos filhos de Israel do Egito, e vivendo por um período de 40 anos no deserto, sobre a providência e o milagre e os sinais de Deus. Jesus morre na sexta-feira pascual. Já haviam se passado 3 dias, era chamado o primeiro dia da semana. Quando Maria chega ao sepulcro para visitar o Mestre, visitar o seu corpo, levar ali as especiarias, a Bíblia Sagrada nos está nos dizendo que quando ela chega, ela vê que o corpo do Mestre não estava mais no sepulcro. À medida que o corpo não estava no sepulcro, era a medida que Maria Madalena, ela se preocupa, se direcionando justamente para os soldados que estavam guardando o sepulcro. Quando ela observa que o corpo não estava, a primeira ideia de toda pessoa que visitaria o sepulcro e não visse o corpo do seu ente querido, a primeira ideia é que o corpo deveria ou teria sido roubado pelos soldados que estavam capitaneando a guarda do seu senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Maria observa que o corpo não está ali, ela corre novamente para onde estavam os discípulos, aonde estava Pedro, Tiago e João. E quando ela chega, ela anuncia a eles: olha o corpo do Mestre, ele não está mais no sepulcro. A Bíblia diz que quando os discípulos recebem esta notícia, 2 discípulos se destacam no meio dos 12, ou melhor, dos 11. E os 2 que se destacam era Simão, por nome Pedro. O outro que se destaca, ele não dá o seu nome dentro do seu evangelho.
E nós podemos admirar e notar que este era João, pois ele fala no seu evangelho dizendo: o discípulo que o Senhor mais amava. A Bíblia nos diz que quando eles recebem esta notícia, a primeira coisa que Pedro e João eles fazem, eles vão direto ao sepulcro. E quando eles vão direto ao sepulcro, a Bíblia nos diz, olha só a distância, eram cerca de 15 quilômetros da onde eles estavam, até o sepulcro onde estava o mestre. Quando isso acontece, a Bíblia nos diz que saem os dois juntos. A hora hebraica não nos finaliza para dizermos qual o horário que chegam ao sepulcro, se tiveram algum meio de locomoção ou não, mas a Bíblia nos diz que eles chegam ao sepulcro. E o que me chama a atenção é que esta aliança selada, ela foi selada justamente com Pedro, justamente com aquele que havia negado o mestre 3 vezes. E a Bíblia Sagrada nos diz que enquanto eles estavam chegando, o Pedro, Simão Pedro, era o mais afoito de todos, homem sanguíneo, colérico, homem que não suportava muitas vezes a afronta. A Bíblia diz que ele passa correndo na frente de João. E o que me chama a atenção dentro deste texto é que chega um dado momento da corrida de Pedro. Pedro chega depois de João dentro do sepulcro. Por que ele chega depois de João dentro do sepulcro? A palavra hebraica nos ensina que as circunstâncias da alma de Pedro levaram Pedro a perder a coragem de viver e de andar. Por que isso? Porque as circunstâncias de Pedro eram as circunstâncias piores possíveis. O que trazia lembrança na memória de Pedro era quem? Era justamente um dos discípulos que estavam com eles. Olhando para a vida de Pedro, o acontecimento de ter negado o mestre 3 vezes, é as mesmas coisas que olhar para a vida de Judas Iscariotes, que havia negado e traído o mestre. E a história nos ensina que quando eles estavam correndo, imagine Pedro e João correndo para ver o sepulcro. E todo judeu, todo rabino diz que antes deles entrarem dentro do sepulcro, por mais que Pedro estava correndo apressadamente, Pedro lhe para no meio do caminho e ele começa a se lembrar que ele havia negado o mestre 3 vezes. Quando eles entram dentro do sepulcro, a Bíblia diz que Pedro salta na porta do sepulcro e ele observa que os lençóis que cobriam o corpo estavam no chão, e que o lenço que estava sobre a cabeça do mestre estava posto, dobrado, do lado do sepulcro. Quando Pedro vê isso, Pedro não entende. João, que estava na porta, ele já estava entendendo o mistério. Por que Pedro não estava entendendo o mistério? Porque o coração de Pedro era um coração que estava dilacerado e destruído pelas circunstâncias. E todo judeu, ele acredita que as circunstâncias que nós estamos vivendo, sejam elas boas ou más, elas fazem com que gerem dentro de nós uma guerra chamada guerra da circunstância. Esta guerra da circunstância que muitas vezes estamos vivendo, ou seja, a enfermidade ou problemas que estamos vivenciando, fazem que o quê? Que nós deixamos de acreditar na promessa de Deus para a nossa vida. Pedro chegou depois dentro do sepulcro, por quê? Porque as circunstâncias fizeram Pedro deixar de sonhar.
Eu estava há 4 anos na cidade de Rio Grande. Um moço de 17 anos estava ali, desviado da casa de Deus. Escute, todo filho pródigo, ele nunca será feliz longe da casa de Deus. À medida que uma vez a aliança foi selada, é a medida que ele nunca mais será feliz longe da casa do Pai. Nunca. Aquele moço estava ali, irmão dele. Chegou no final do culto à noite. Ele chegou aos prantos e disse: irmão Antônio Mário, pelas circunstâncias que eu estou passando, eu já estou há 4 anos longe da casa de Deus. Estou vivendo no mundo das drogas. Os traficantes de Rio Grande estão tentando tirar a minha vida. Levou-me para fora, olhei a moto dele, tinha mais de 20 tiros na moto, no tanque da moto. E ele disse assim: para mim não há mais esperança. As circunstâncias da minha vida chegaram no fim trágico. A minha família me abandonou. A minha mãe e meu pai não abrem mais a porta para mim entrar. E ele disse assim: mas eu sei que eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu olhei para ele e disse: você acredita que Deus pode cumprir a promessa na tua vida? Ele disse: eu acredito. Quando ele disse que acreditava, ele começou a chorar. E ele disse: mas eu já perdi 4 anos longe da casa de Deus. E o ponto de interrogação que ficou dentro da alma dele foi o seguinte: quanto tempo vai se passar? Será que eu vou suportar anos e anos para ver Deus cumprir a promessa na minha vida? Naquele momento o Espírito de Deus me fez eu fazer uma coisa que eu nunca fiz. O Espírito de Deus disse assim para mim: diga para ele erguer os braços. Quando ele ergueu os braços, o Espírito Santo tomou ele com a sua glória. Meu Deus, sabe o que é um crente? Fazia aviãozinho dentro da igreja. O Espírito de Deus tomou ele. Glória. Você olhava para ele, irmão Adeildo, ele estava voando no Espírito. E você via que era algo genuíno da parte de Deus. Ele ficou meia hora sendo renovado. Quando ele chegou na minha frente, ele olhou para mim chorando, falando em línguas estranhas, e ele disse para mim: parece que eu voei, parece que eu flutuei. E ele disse que quando ele levantou os braços, ele viu que alguém, 2 mãos, pegou por baixo dele e ergueu ele para cima. E ele não viu mais nada. A única coisa que ele viu e sentiu é que ele estava voando. Aí ele me disse algo que eu fui procurar dentro da Bíblia Sagrada. Ele me disse assim: Deus hoje me colocou sobre as suas asas e me fez voar. Sabe o que é alguém desacreditado? Ele olhou para mim e disse assim: quando eu estava voando nas asas de Deus, Deus ele falou para mim que os 4 anos parado longe da casa dele, esses 4 anos ele vai jogar para frente, como se nada tivesse acontecido. Aí eu fui procurar na palavra, naquele momento, abri Isaías capítulo 40, os 3 últimos versículos. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aí eu olhei para ele tomado de uma esperança grande, imensa, um jovem que estava nas drogas. Eu olhei para o capítulo 41 de Isaías. Isaías termina o 40 dizendo: voarão como asas como de águia. Eu olhei para a vida daquele moço por nome Leandro e entendi que Deus no capítulo 41
41 do livro do profeta Isaías, ele termina o 40 dizendo assim: vocês vão voar aqui em cima sobre as minhas asas. Quando vocês estiverem aqui em cima, Isaías profetiza e diz: tu a quem tomei das extremidades da terra, sobe aqui em cima que eu vou te fazer voar. Tu a quem tomei das extremidades, te chamei nos cantos mais remotos e te disse: tu és meu servo, sobe aqui em cima, porque eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou teu Deus. Sobe aqui em cima, eu te ajudo, te fortaleço, te sustento com a testa da minha mão. Sobe aqui em cima, porque eles envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti. Sobe aqui em cima, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Sobe aqui em cima, pois eis que te tomo pela mão direita e te digo: sobe aqui em cima, porque eu sou contigo. Fecha os olhos para o eu não sei quanto tempo você está parado, mas eu quero te dizer que o Senhor vai te colocar sobre as suas asas nessa noite. Um momento para o Espírito de Deus que está tão maravilhoso aqui. Tem gente aqui que vai voltar a sonhar. Tem gente aqui que chegou aqui com o coração quebrantado, dizendo: nunca mais a promessa de Deus na minha vida. Eu estou perdido já faz tanto tempo. O Espírito de Deus te diz nesta noite: o teu tempo perdido, ele vai avançar os anos e vai te colocar no lugar de destaque. Os anos perdidos não serão capazes de impedir o projeto de Deus na tua vida. Chego eu em Rio Grande o mês passado, primeira noite do Congresso da Juventude. Quem estava pregando? O jovem Leandro, 21 anos de idade. Ele disse assim: irmão Antônio Marcos, você vê como Deus fez a promessa na minha vida faz 4 anos. E eu já visitei 9 países. Aleluia. E eu estou indo para o próximo mês para a Espanha. Ei, o que Deus tem na tua vida é muito grande. É hora de levantar a cabeça e prosseguir na caminhada. O Senhor vai te colocar sobre as suas asas nessa noite. Olhe para quem está do teu lado e diga: não pare. Não pare. Não pare. Se é preciso voltar, é noite de voltar. É noite de voltar à casa de Deus. O Senhor te chama nessa noite. A primeira guerra de Pedro era a guerra da circunstância. A circunstância que Pedro estava passando era a pior possível. Por isso que Jesus se dirige a ele, a primeira coisa que o mestre diz: Pedro, tu me amas? Primeira guerra de Pedro era a guerra da circunstância. Para que a aliança voltasse a ser selada, houvesse um encontro genuíno, Pedro tinha que vencer a circunstância. E como é difícil vencer a circunstância. E quando eu olho para a circunstância, eu vejo um homem príncipe da sinagoga em Israel, chamado Jairo. Um sábado pela manhã, segundo o costume da lei, o príncipe da sinagoga, ele era a pessoa responsável pela ordem do culto. Era a pessoa que dirigiria o culto no sábado pela manhã. Não sei se estavam na mesma sinagoga com o mestre. A Bíblia apenas nos diz que a filha de Jairo estava enferma. Ela não estava morta ainda. Se ela estivesse morta, seria a oportunidade para Jairo não estar dentro da sinagoga. Mas como ela não estava morta, Jairo deveria estar dentro da sinagoga. E ao mesmo instante que Jairo está na sinagoga, talvez do outro lado, talvez a mesma sinagoga que o mestre estava,
A Bíblia diz que no final do culto, no sábado pela manhã, ele se encontra com o mestre. Talvez Jairo olha para Jesus e diz: mestre, eu estava contigo dentro da sinagoga. Ou talvez, mestre, você estava do outro lado, eu estava na outra sinagoga oficializando o culto. Jairo chega para o mestre, olha a circunstância. Ele sai junto com o mestre da sinagoga. Ele chega para o mestre e diz: mestre, a minha filha está enferma, vá comigo até minha casa, ore por ela, ela vai ficar curada. Olha a situação, a circunstância de Jairo. A Bíblia diz que à medida que eles estavam indo, é à medida que as circunstâncias levavam Jairo a acreditar no milagre. Por quê? Porque o mestre estava andando junto. Uma coisa é você andar com Jesus, outra coisa é você ficar longe dele. E há um DNA que todo judeu ele diz que todo aquele que nasceu de Deus, e que um dia ele, este homem ou mulher, ele teve um mínimo encontro com Deus. O judeu ele chama esse mínimo encontro com Deus de tiragem das coisas ruins da alma, por um momento sequer, e colocar a virtude de Deus no seu coração. Sabe a primeira vez que você chorou no culto? É o toque do DNA de Deus no teu DNA. E todo judeu ele observa o Salmo de número 139, que é o toque do DNA de Deus, do DNA humano. Por isso que o salmista no Salmo 139 ele diz: para onde me irei da tua face? Ou para onde fugirei do teu espírito? Se eu fizer a minha cama no Seol, ou debaixo da alva, tu ali estás comigo. Ou seja, não tem como fugir do primeiro contato com Deus. Aí o salmista vai mais além e ele fala assim: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, quando no oculto fui formado. Olha que coisa linda. E o salmista vai além e diz assim: grandiosas são, Senhor, as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Ou seja, a minha alma tem um contato direto contigo. É por isso que eu não posso fugir. É por isso que nós não podemos fugir dele, porque a nossa alma está ligada com ele. E ele diz assim: no teu livro todos os meus dias, eles são contados um a um, quando nem havia nada escrito dele. Este é o contato do soberano conosco, que não tem como nós fugirmos da sua presença e da sua glória. Há um mês estava no Jardim Leopoldina, em Porto Alegre, naquele lugarzinho difícil. Chega um homem no final do culto, chorando, sai do último banco, largou em cima do púlpito uma arma, um calibre 38 e uma faca um lado do outro. E ele disse assim: faz 20 anos que eu entrei numa igreja dos crentes. Foi a primeira vez que eu chorei, sentindo algo que a cachaça, que a droga nunca me fez sentir. Que foi por apenas um pouquinho de tempo sentir algo que eu sei que é divino, é de Deus. Ele disse assim: eu vim trazer essa arma hoje, porque eu iria para trás de casa, num banhado. Ele disse: eu sou pobre, eu não tenho nada, eu tenho apenas um carro velho. Hoje de manhã ele disse: eu ia tirar a vida da minha esposa e dos meus 2 filhos, porque o vício tomou conta da minha vida e eu não tenho mais esperança de viver. Ele disse: eu vim neste culto para no final deste culto eu ia dar um tiro na minha esposa e nos meus 2 filhos e ia me matar. Só que ele disse assim: mas eu senti aquilo que eu havia sentido há 20 anos atrás. E ele disse: quando você pregava, você contava a minha vida. Aí ele disse assim: a minha esposa está com câncer no útero, e o médico deu a ela 30 dias de vida. É um câncer galopante.
Ele me chamou e disse: ore por ela. Eu convidei a igreja, vamos orar por ela. Aquela mulher veio à frente, 48 anos de idade. Quando ela veio à frente, ela sentiu que queimou algo por dentro dela, e Jesus batizou ela com o Espírito Santo na hora. Terça-feira à noite, fez mais ou menos 35 dias que eu estive lá. Eu chego no culto de ensino na terça-feira, a primeira pessoa que eu vejo de joelhos dobrados é o irmão Carlos. Eu dou uma olhada para ver se a esposa estava junto. Tomé incrédulo. Já havia se passado a sentença da medicina, 30 dias de vida. Quando eu olho para a frente, os primeiros bancos, está ali a esposa dele. Eu olho para o outro lado, estão os 2 filhos de joelhos dobrados. Ele pede a oportunidade depois da palavra introdutória. E quando ele pediu a oportunidade, ele disse: hoje nós estivemos no nosso oncologista. E ele disse: já se passou 5 dias que era para minha esposa estar debaixo da terra. Ele tirou uma pasta com os exames. E na pasta estava o laudo da tomografia computadorizada. E no laudo dizia assim: não há mais sequelas alguma no útero. Não há evidência de nenhum linfonódulo no útero. Será que você pode dar um glória? Eu sei que tem gente louquinha para chorar aqui. Você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Você não veio a este lugar em vão. O Espírito de Deus te trouxe aqui para também mudar a tua história. Vamos crer no milagre dessa noite. Feche os teus olhos por um momento. Há uma presença tão grande do Espírito de Deus aqui. Aonde tiver enfermidade agora, receba agora o toque divino sobre a enfermidade agora. As circunstâncias não impedirão de Jesus cumprir a promessa na tua vida. E eu ministro que aonde tiver enfermidade agora, essa enfermidade receba o toque, a unção, a glória do Espírito de Deus. E aquilo que o médico desenganou, aquilo que a ciência desenganou, aquilo que o remédio faixa preta não pôde fazer por você à noite, você vai sair daqui nessa noite sarado pelo poder, pela glória e a unção do Espírito Santo de Deus. Lá está Jairo. Quando Jairo acha que o milagre estava chegando, uma mulher toca na orla da veste do mestre. A orla e a roupa do mestre se chama talide. E neste talide, na orla do talide, da roupa do mestre, existe 5 nós chamados Tetsi, que todo judeu ele acredita que são os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Disse o profeta Malaquias, dizendo no seu livro, que quando o Messias viesse e passasse pelas ruas de Jerusalém, apenas se tocaria no seu tetsi e seriam curados. A mulher conhecia a lei, ela sai de dentro do lugar, 14 quilômetros de Jerusalém, onde ficavam as pessoas imundas. 12 anos, gasta tudo com o médico e vai para aquele lugar abandonado da sociedade. Ela chega no mestre, olha que coisa linda. 12 anos sofrendo. Ela chega e vai tocar onde? No tecido mestre. Êxodo, Levítico, Gênesis,
Números e Deuteronômio, toca na hora. Olha que coisa linda isso. Isaías profetiza e diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de fortaleza, de graça, de unção, repousará sobre ele. Ou seja, repousará sobre o Mestre, sobre Cristo, a unção, o Espírito do Senhor. Ou seja, 7 espíritos representados pelo candelabro de ouro, que estava no lugar chamado lugar santo. As 7 hastes desse candelabro simbolizam o que Isaías profetiza no capítulo 11:2. Ou seja, os 7 espíritos do Senhor estão sobre o candelabro. Veja bem, a luz estava sobre ele, disse João no seu evangelho. Ou seja, a unção de Deus, a virtude estava sobre Jesus. Mas quando a mulher, ela toca nele, acontece justamente ao contrário. Vê o que é Jesus para nós. A unção que estava sobre ele, que veio do Deus Pai, agora a mulher toca na hora. Olha a circunstância, 12 anos, e Jairo está no meio da multidão. Ela toca na hora, e a Bíblia diz que quando Jesus interroga os discípulos e diz para eles: alguém me tocou. Os discípulos olham para o mestre e dizem assim: mas por que você pergunta quem tocou? Jesus olha para os discípulos e diz assim: essa vez foi diferente, porque a virtude estava nele. Agora a mulher toca nele, ser humano natural. No final das últimas circunstâncias, das possibilidades. E todo judeu acredita que quando acabam-se as questões financeiras, quando o homem chega no limite, é onde Deus se apresenta com o seu agir. Ela toca na orla dele, é diferente. Ela tira a virtude dele. A Bíblia diz que quando Maria achou-se grávida pelo Espírito, a Bíblia diz que a sombra do Onipotente cobriu ela. Ou seja, o Espírito Santo de Deus entrou com a virtude na vida dela. Agora uma mulher com a vida terminada, ela toca e acontece ao contrário. Ele diz: alguém me tocou porque saiu virtude de mim e foi para essa pessoa. E a mulher chega no meio da multidão e diz assim: mestre, fui eu que te toquei. Jesus olha para ela, olha a circunstância, 12 anos havia gastado tudo. E Jairo está ali, crente pentecostal. Jairo olha toda aquela cena, chega alguém e diz assim: Jairo, a tua situação agora se foi. A tua filha que estava enferma, ela morreu em casa. Não incomoda mais o mestre. Naquele mesmo momento, Jesus estava olhando para a mulher, circunstância difícil. Jesus olha para ela e diz assim: vai, mulher, porque a tua fé te salvou. Jairo olha aquela cena, e Jairo diz assim: perdi meu tempo no meio da multidão, a minha filha morreu. Aí se chega no pior momento da circunstância, que todo judeu ele chama o momento do complexo inferior. É a segunda guerra que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. A guerra do complexo inferior. Jairo olha para Jesus e diz: mestre, não adianta mais. A minha filha, ela já morreu. Todo o judeu que acreditava no milagre e ainda acredita no milagre, a primeira coisa que ele faz, quando ele observa alguém caído, rabino, ele levanta ele pelas mãos, ergue ele para cima e olha dentro dos olhos dele, e ele diz exatamente isso: o Deus de Israel está te tomando pela mão e está te levando sobre as suas asas. Lembra do profeta Isaías? Jesus pega Jairo pela mão e diz: Jairo, a circunstância na tua casa, acabou-se as possibilidades,
Jairo, eu estou te pegando pela mão. Sobe aqui em cima, Jairo, eu conheço a tua casa. Eu conheço a tua história, Jairo. Eu conheço a tua família, Jairo. E a circunstância que você está passando será a circunstância que vai te levar, Jairo, a eu entrar dentro da tua casa, Jairo, e fazer com que todos conheçam que eu verdadeiramente sou o Deus de Israel, que estou acima de qualquer circunstância. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Segunda vez, complexo de inferioridade. Naquele momento, o judeu, quando ele estava com complexo de inferioridade, ele estava de cabeça baixa. Pedro nem olha para o mestre. Sabe aquele crente arrebentado que acha que nunca vai vencer? A terceira vez, Jesus olha para Pedro. E todo o judeu, quando ele ia selar uma aliança, ele pegava debaixo do queixo do outro, ele erguia e fazia levantar os olhos. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, olha para dentro dos meus olhos, Pedro. Eu estou entrando com providência na tua vida, Pedro. Eu não me esqueci de você. E quando eles selavam uma amizade, o que eles faziam? Jesus olha para Pedro a terceira vez e diz: Pedro, tu me ama? Pedro diz assim: Senhor, dentro dos olhos. Isso se chama para o judeu intimidade e escolha por Deus. Pedro deixa de viver de cabeça baixa e ele olha dentro dos olhos do mestre. E o mestre olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro ergue os olhos, ergue a cabeça e diz: Senhor, tu sabe de tudo. Cara a cara, tu sabes que eu te amo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, dá um beijo no rosto de Pedro. Depois de 8 dias longe, vivendo uma vida naufragada no fracasso, voltando novamente à pescaria, voltando novamente a pescar, uma vez pescador amaldiçoado, nunca mais voltaria à pesca, mas eles voltaram à pesca porque o mestre tinha morrido. Jesus dá um beijo no rosto de Pedro e diz: Pedro, eu não te abandonei, eu não te esqueci. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Escute algo precioso nessa noite. Quando nós pensamos que está tudo acabado, é o começo de uma nova história. Eu quero você de pé no nome de Jesus. Aliança selada. Eu estava no Mato Grosso há 1 ano atrás. Eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Estava ali ministrando no sábado à noite e no domingo pela manhã um seminário de língua hebraica. E foi no sábado à noite, deixaram os estudos e fizeram um culto evangelístico num grande ginásio. E no domingo à noite, quando estávamos no decorrer do culto, um menino de 7 anos de idade se levantou em profecia, chegou no pastor que havia 1 semana assumido um grande templo na capital do Mato Grosso. Aleluia. E disse assim para o pastor: pastor, a promessa de Deus na tua vida está vindo hoje, está chegando hoje. O pastor começou a chorar, de cabelos brancos, de idade avançada, e nós não sabíamos. Comecei a pregar a palavra. Do lado de fora do ginásio tinha 2 mendigos, que estavam escorados na lata de lixo. Um deles era canceroso, tinha um câncer no fígado devido às drogas, devido ao álcool. E chega um dado momento da mensagem, a mensagem seria uma mensagem evangelística, e chega um dado momento, começa a falar em língua hebraica. Sabe quando você quer fazer uma coisa e na realidade não é isso que você quer fazer? E eu comecei a insistir em algumas frases em língua hebraica. E lá do lado de fora, um mendigo que não conhecia Deus
Ele olhou para o outro mendigo fazia 15 anos que estava desviado, e longe da casa do seu pai. O mendigo que não serviu a Deus nunca, com um câncer, olhou para o outro, começou a chorar, e aquele que era desviado disse assim: o que é que você está chorando? Ele começou a chorar mais ainda e disse assim: eu não sei, mas aquele pastor que está lá dentro pregando está falando uma língua estranha lá dentro. Mas como você sabe? O desviado disse assim: eu sei o que é que ali ele está falando em hebraico. O mendigo que não era crente, chorando, disse para ele: eu sei que a linguagem é estranha, mas aquele homem está dizendo que é para você entrar lá, que o rei está te chamando para sentar à mesa. Ele está dizendo que é para você entrar dentro do ginásio, que o rei está mandando você voltar, que é a hora de você se assentar à mesa do rei. Parei. Ele não se aguentou. Barbudo, fedendo, maltrapilho, 15 anos longe de casa, longe da casa de Deus, afastado do seu pai, já não viu seu pai há anos. Quando ele entra dentro do ginásio, que coisa maravilhosa. Quando ele entra dentro do ginásio canceroso, 40 quilos, que havia interpretado a língua hebraica e dito para ele: olha, o rei está mandando te chamar lá dentro. Entrou junto atrás, e naquela hora o Espírito Santo disse para mim: diga para o pastor que é para ele entrar no corredor da igreja e abraçar, porque a promessa de Deus está chegando. O pastor Gustavo desceu lá embaixo e deu um abraço naquele mendigo que estava chegando à sua frente. Quando ele abraçou o mendigo, ele não conheceu, mas o menino de idade avançada, 15 anos depois, ele abraça o pai, sussurra no ouvido do pai e diz: pai, eu estou voltando à sua casa. O culto mais fácil de pregar. Ele deu um abraço do pai, e Jesus renovou ele com o Espírito Santo na hora, no meio do ginásio. Há um mês atrás eu recebo um telefonema de Brasília. Quem atende? Um moço com o nome Mateus, diz: irmão Antônio Marcos, lembra daquele mendigo canceroso que estava com câncer, 40 quilos, entrou no ginásio, atrás do Mateus, filho do pastor Gustavo? Eu disse: lembro. Ele disse: pois é, Jesus me devolveu a minha família, Jesus me devolveu a esperança, e hoje eu sou o superintendente do departamento de família do maior distrito de Brasília, capital do país. Será que você pode dar glória a Deus, porque a promessa de Deus e o milagre de Deus está direcionado para a tua vida nessa noite? Aliança selada. Olhe para quem está do seu lado e diga: o rei está te chamando à mesa. O rei está te chamando nessa noite. O rei está te chamando. Aonde está a primeira pessoa que quer vir à frente? Venha no nome de Jesus. Venha. Venha no nome de Jesus. Se temos filho pródigo aqui, o rei te chama nessa noite. O rei te chama nessa noite. Temos alguém que está parado aí onde você está? Temos? Não temos ninguém? Temos alguém que está parado aí? Me ajude vocês aí. Temos alguém que está parado? Temos? Aonde temos aí? Se temos alguém que está parado, ajude aqui, traga aqui à frente essa pessoa, traga. E você vai dando glória a Deus aí, mano. Você vai dando glória a Deus e aleluia. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Sai do teu lugar e venha no nome de Jesus. Prepare o hino aí. O que vocês quiserem, nós vamos orar. Aliança selada. Quem quer selar a aliança com Cristo nessa noite? Saia do teu lugar, eu tenho 1 minuto para orar por você. Venha.
Você que quer intimidade com Deus, venha. Venha no nome de Jesus. Você que precisa de um milagre nessa noite, venha. O Rei te chama. O Rei te chama. O Rei te chama. Vocês podem cantar aí. Enquanto eles vão cantando, você vem à frente. Isso, cante aí. Os obreiros podem descer, o modelo para orar ali. Ei, pródigo, o Rei te chama. Você que está parado de tomar a Santa Ceia, venha, o Rei te chama. Venha, vamos selar a aliança de novo momento. Sem saber o que fazer. O mestre chega à beira do lago e te diz essa noite: volte. Com minha vida É hora de voltar. A beira do lago foi o culto da lembrança. O culto que Pedro se lembra a primeira vez que se encontra com Deus. Feche os seus olhos pro glória a Deus. Ajude aí, tem pessoas que estão visitando aí. Dê um abraço aí, pode ser. Vamos selar a aliança. Quantos querem selar a aliança de novo? Filho próximo, temos alguém aí? Temos alguém aí? O filho próximo está parado. Quatro anos. Também, primeiramente. E a vontade de voltar é grande. 4 anos. Quer voltar hoje? Amém? Quer vir hoje? Será que você pode dar glória? Vocês vão ver o que Jesus vai fazer na vida. Alguém deu um abraço nesse casal aqui, ó. Alguém dá um abraço neles aí. Jesus vai surpreender a igreja com o que vai fazer na vida dele. Filho pródigo, onde você está? Tem mais aí? Tem mais
volta ali.